próxima obra agora deu problema, neguinho tá nervoso, não tá entendendo, tá bravo e calma aí. Vamos começar o seguinte, ó, contextualiza, estamos em Moçambique, beleza? África, fechou? Contextualiza, esquece o resto do mundo aí. Estamos lá, Mia Couto, branquelão do olho claro aí, mandou Terra Sonâmbula. Essa é a nossa obra atual. Primeira coisa, vamos na estrutura. Espera. Ó, começar do início. Primeiramente, eu tenho dois tempos. Eu tenho o tempo presente e eu tenho o tempo passado na história. Tempo presente, Mundinga e Tuair, certo? Passado, posso falar em Kinzo e pelo português mesmo, só para um quesito aqui de tirar uma dúvida. Pelo português seria Farida, né? Porque se fosse Farida deveria ter acento, tudo mais. Mas eu acho mais chique Farida, eu vou falar Farida e pronto, acabou. Certo? E no passado eu tenho Kinzo e Farida. O que acontece com essas concepções? A gente tem uma obra de um gênero híbrido, né? Eu não tenho somente uma narração, eu tenho carta, eu tenho relato, eu tenho diário e etc. Então, o gênero seria híbrido, eu não posso classificá-lo somente em um. A narração, eu tenho uma oscilação entre terceira e primeira pessoa, né? Porque às vezes eu tenho contando história de Kinzo Tuair, depois eu tenho o Mundinga e Tuair, quer dizer, depois tem Kinzo com Farida, aquele negócio, vai virar uma oscilação entre os dois aí. Fica atento no seguinte, importante você perceber nessa obra, contexto histórico de Moçambique, é só guerra armada. Mais vale uma arma na mão do que um livro na cabeça. Concepção dos caras, contextualiza, fecha, esquece o resto. Ai, que absurdo, beleza, esquece. Concepção dos caras é isso, os caras têm determinadas crenças, determinadas religiões, a gente não vai chegar nisso, certo? No foco, só em termos daquilo que entra para a história e enfim, beleza? Conceitual. Os caras vivem em guerra há muitos anos mesmo. Tinha uma briga enorme contra Portugal para a independência em si, guerra armada, violenta mesmo, forte em si. Consegue a sua independência depois de 10, 20 anos guerreando mesmo, de morte, muitas mortes sangrentas mesmo, e acaba que depois que consegue a sua liberdade, começa uma guerra entre eles mesmo para a disputa do poder, certo? Então assim, cara, é um país extremamente complicado, extremamente envolto em guerras em si. O contexto histórico que eu estou é exatamente esse. O que eu posso te dar de dica para quem ainda vai ler, ou para quem está lendo, ou quem acabou de ler, por exemplo? Percebam que a gente tem um capítulo que é o presente, que é o Mundinga e o Tuair, né? Que eles saem, caminhada, a gente não tem um contexto, aí não vamos falar nele, que é o presente. O outro é ele lendo, principalmente o Mundinga na maioria das vezes, ele lendo o caderno de Kinzo que retrata o passado. Depois um capítulo é o presente, um capítulo é o passado, um capítulo é o presente, um capítulo é o passado. Eu tenho uma obra fragmentada aqui, eu tenho quase que um cubismo mesmo, esse fragmento de misturar essas duas concepções em obra, em capítulos em si. É só a gente ler um depois do outro, cara. Presta atenção só nisso da história, fica muito fácil de entender. A história nem é tão extensa, se for pensar, é bem bacana mesmo. Um final, uma incógnita no final aí, showzaço de bola mesmo. A gente tem o seguinte, presente. Mundinga, Tuair. Mundinga é o miudinho, né? O pequeno, a criança, digamos assim. E o Tuair é o mentor, o velho, o experiente, etc. Que vai como se fosse o cara dos ensinamentos. O Mundinga a gente não tem um contexto do que aconteceu com a família dele, ele foi simplesmente abandonado, ele não tem muita concepção disso, e foi largado num lugar e fugindo da guerra, ele acabou fugindo desse lugar, encontra-se com o Tuair, que aí os dois vão nessa trajetória aí em si, até chegar num machimbombo, que ao pé da letra seria autocarro, né, alguma coisa assim, que acaba sendo, na concepção da obra em si, a gente for analisar, um ônibus, né, um ônibus incendiado. Tendo guerra, a galera que estava tentando fugir, foi incendiado e tudo mais. Eu tenho esses dois fugindo em si, e eles acabam pegando esse machimbombo para ser o seu local, o seu abrigo mesmo. Fugir de hienas, fugir
de tempestades, etc. E nesse machimbombo tinha um cadáver de um rapaz chamado Kinzo, que você vai descobrir isso depois, mas já vamos fazer um spoiler aí para facilitar a obra para você em si. E dentro, ao lado, junto com esse Kinzo, tinha uma bolsa, né, uma mochila, uma bolsa em si, que dentro dela tinha um caderno, que era o diário, como se fosse um diário, contando a história do Kinzo em si. E aí é isso que eles vão fazer. Mesmo, o Muidiga com o Tuair, eles vão fazer isso ao longo da história, ficar contando essa história do Kinzo aí. Aí o que acontece? A representação dos dois, se a gente for olhar bem na concepção do contexto histórico, é muito importante para essa obra mesmo, é como se representasse mesmo o Muidiga e o Tuair Moçambique. Mesmo, Muidiga seria o novo, o liberto, né? O independente, o agora, entre aspas, democrático, né? E o Tuair representaria o passado mesmo, aquele histórico que tem em si. Tanto é que a morte de Tuair, né? Já vamos acabar com isso logo, essa história, sem muito suspense. A morte de Tuair representaria essa morte do passado aí, digamos, para uma criança que seria esse novo Moçambique aí. E aí eles vão lendo periodicamente a história de Kinzo, que eu tô lá no passado agora. Kinzo, cara, foi um cara que separado da mãe, abandonado pela mãe em si, teve o pai e o irmão morto, ele não fez, né, as honrarias de falecimento do pai, então ele achava que sempre o pai estava amaldiçoando mesmo. Assim ele tinha a visão que era Moçambique também, que estava bem sendo amaldiçoada, né? Tinha uma sombra sobre ele, que seria a sombra do pai dele, e assim era Moçambique, que tinha uma sombra, né? Como se fosse uma terra moribunda, uma terra sonâmbula, né? Que seria esse Moçambique, e ele decide sair de Moçambique. Simplesmente vou sair, eu não quero mais essa cidade em si. E aí ele decide se tornar um guerreiro na Parama, se eu não me engano, alguma coisa assim. Alguma coisa relacionada a isso, que era um feiticeiro guerreiro lá, justiceiro, né, digamos assim. E aí ele chega até uma cidade chamada Matimate, e a galera não curte muito ele lá e tira ele. Nessa cidade de Matimate tinha um navio naufragado. E aí ele decide, e ele se sente amaldiçoado sim, pelo pai em si, ele decide morar nesse navio em si. Porém, dentro deste navio morava a nossa Fárida, né? Farida, do jeito que você quiser. Pra mim é Fárida, que fica mais chica. Aí o que acontece? Fárida, ela também tinha uma maldição na vida dela, como se ela fosse amaldiçoada. Primeiro porque ela veio de gêmeas, e para a crença lá deles lá em si, uma tinha que morrer, e aí morre a irmã dela em si, a galera dá uma excluída nela, tal, é abandonada também pela família, é adotado por um casal de uma família de portugueses, e o padrasto começa a se insinuar sexualmente para ela, tem um relacionamento com ela, a contragosto também, ela não quer isso em si, tá? Que fique bem claro isso. Mesmo, ele abusa dela, ela engravida, e para não piorar toda a situação, ela deixa esse filho num local chamado missão mesmo. Fica lá o filho dela nessa missão, e ela vai tentar tocar a vida. E aí decide em determinado momento, depois que ela encontra principalmente o Kinzo, né, que eles se amam, né, se apaixonam tal em si, eles decidem ir atrás da filha dela, do filho dela. Só que quando eles chegam lá, o filho dela fugiu da guerra em si. Eles não sabem onde está esse filho, então eles pegam uma trajetória em busca do filho. Até você ter a atualidade, o Kinzo está morto, né, queimado lá, morto no machimbombo, que é encontrado por Tuair, Muidiga e tudo mais. Aí só vamos tentar fazer uma certa ligação aqui. Fárida e Kinzo representam o passado, certo? Uma história passada mesmo, tá lá atrás, algum tempo atrás, porque o Moçambique está em guerra há décadas, né? E Muidiga e Tuair representam o presente,
certo? Moçambique atual, né? Atual final do século XX, tá? 1992, a primeira publicação disso aí. Então não é uma coisa tão distante assim, digamos assim. E aí o que acontece? O Muindinga, que é o miudinho, né? Que é a criança, ele foi abandonado pelos pais, ficou em algum lugar e, fugido de guerra, ele encontra Tuair. A Fárida abandonou o filho, que quando ela foi procurar, tinha fugido do lugar por causa da guerra. Pode ser que haja uma emendada ligação nesse quesito aí, que o Muindinga poderia sim representar o filho fugido de Fárida, que acabou, querendo ou não, encontrou o Kinzo ali, né? Não vivo mais, mas acaba que há um enlace, né? A rotatividade da história e tem uma certa ligação aí, tá? Para quem ainda vai ler, o conselho que eu te dou dessa história, tenta ler fragmentado, pega só o presente, nunca se esqueça, sempre contextualiza o que está acontecendo na história, na época ali, ó, Moçambique, guerra, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Tenta fazer essa contextualização, certo? Não está escrito na obra, tá? Que Fárida seria a mãe de Muindinga, mas, né? É uma obra literária, é um autor consagrado, então tudo indica que há uma certa ligação entre eles sim. Contexto histórico muito importante. O quesito da importância de Tuair com Muindinga, com o presente e o passado de Moçambique é bem bacana mesmo. Kinzo e Fárida apresentando um passado meio crente, né? meio de crença, de resgate, de tentar buscar uma vida melhor, que não conseguem em si, porque acabam morrendo e tudo mais. Mas assim, cara, fica a dica, uma excepcional leitura, ótima leitura mesmo. Curtiu aí as dicas, curtiu o vídeo, dá uma curtida aqui também, indica isso para alguém, e é uma leitura que eu te indico sem contextualizar com faculdade, com nada, cara, vale a pena ler. Tenta ler uma vez primeiro, faz igual os doidão aqui, ó, lê uma vez, depois você lê fragmentado, não lê só uma parte, agora eu entendi, lê outra, lê 2, 3, 4 vezes, que vai valer muito a pena, certo? Galera, Terra Sonâmbula, Mia Couto, fica a dica. Valeu, obrigado!